Oh, glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus mais uma vez, aproveitando o dia de hoje, né? Para nós falarmos de Jesus. Tirei a segunda-feira hoje para falar de Jesus, né? Às vezes você vai ouvir aí na live aí um som, batidas, porque não tem estúdio, não somos profissionais, nós fazemos com a maior simplicidade aquilo que Deus colocou em nossas mãos, tá bom? Compartilhe a live. E desde já, claro, com certeza, ficaremos muito alegres e o nome do Senhor será glorificado. O que mais importa é que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que eu quero. Eu não estou aqui a gente não está aqui para que o nosso nome seja exaltado. O reconhecimento de um bom trabalho, um trabalho que ainda que seja simples, mas quando é feito de coração, quando é feito com amor, né, quando é feito para que o nome do Senhor seja glorificado, e o reconhecimento, né, claro que a honra, a glória, o louvor, a adoração é para Deus, né? Mas a gente se alegra também. A alegria é nossa e a alegria dele também, mas a gente também se alegra pelo reconhecimento de um trabalho que é, ainda que simples, mas feito de coração. Mas a honra, a glória, o louvor é para Deus, já que vamos falar sobre a palavra do Senhor. A pergunta que eu coloquei aí, irmãos, uma pergunta que a Bíblia vai dar para nós as respostas, né? Nós estamos vivenciando nos dias atuais um evangelho puro ou genuíno, né? Um evangelho puro ou evangelho de conveniências? Pastor, que venha a ser um evangelho de conveniências. O evangelho de conveniências, amado, é aquele evangelho, né? Que atende os gostos e as necessidades das pessoas, ou seja, o bem-estar, um evangelho que atende o bem-estar de um indivíduo, tá certo? Esse é o evangelho egocêntrico, mas o evangelho puro e verdadeiro é aquele evangelho que vai de encontro realmente às nossas necessidades. Amém? E então nós vamos entrar nesse estudo. Eu ia fazer até no Instagram, né? Mas não sei, falta de conexão, tanto tempo que eu não entro no Instagram. Tenho orado a Deus para me dar direção, volto a repetir, para que eu venha tomar uma decisão se tiro essas duas páginas, né, do ar, que é a Facebook e Instagram. Estou pensando seriamente em tirar do ar. Mas Deus sabe todas as coisas, deixa Deus trabalhar. Enquanto Ele não manda, enquanto eu não sentir no coração, no caso. E Deus sentiu, eu tenho orado para isso. E ficar só com o YouTube, eu quero ficar só com YouTube. Mas iremos usar, eu não estou dizendo que é proibido, que é pecado usar Facebook, pecado usar Instagram, não, nada disso. Isso é radicalismo. O que eu digo isso é eu, mas quero usar para que o nome do Senhor seja glorificado. Então vamos lá. Evangelho puro ou evangelho de conveniência? Um evangelho que atende o gosto, né, as necessidades e o bem-estar de uma pessoa. Não é isso? Será que é esse evangelho que nós estamos vendo aí nos últimos dias? Então vamos lá. Será que as pessoas, aquelas pessoas que
não conhece o verdadeiro cristianismo, nos tem visto como verdadeiros seguidores de Cristo? É uma pergunta que a gente faz e cada um responde aí, né? Faça a si mesmo as perguntas e você mesmo responda. Será que as pessoas que olham para nós têm visto nós como seguidores verdadeiros de Cristo Jesus, né? Tem que haver, irmãos, uma coisa tem que haver coerência entre a nossa pregação e a nossa prática de vida, né? Não adianta ficarmos somente em cima dos púlpitos, em pregações, e desceu do púlpito ou dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja, eu sempre falo isso, ser crente dentro da igreja é muito fácil. Agora o desafio, o grande desafio é das portas para fora. Então tem que haver coerência entre a nossa pregação que nós falamos, né, e a nossa prática de vida diária, aonde nós estivermos, né? Por exemplo, os seguidores de outras religiões, muitas das vezes, irmãos, são mais fiéis e mais obedientes aos princípios, né, os ensinamentos deles, né, do que muitos que se dizem crentes, não é? Então, tem alguma coisa errada aí, né? Os seguidores de outras religiões são, muitas das vezes, mais fiéis e mais obedientes. Até mesmo, outra coisa, passou aqui pela minha mente, outra coisa, muitos seguidores de outras religiões também são fiéis, né, e obedientes aos princípios cristãos. Porque muitos cristãos de verdade, não são cristãos, mas respeitam, né? São fiéis ali, aquela coisa toda, só não são ainda de fato cristãos. E, por exemplo, a gente pode tirar como exemplo o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, que foi um fariseu, e aliás, um fariseu exemplar. A Bíblia diz que ele era um fariseu exemplar antes dele se converter ao cristianismo, né? Antes da sua conversão a Cristo, Paulo era um homem sincero aos princípios, né, do farisaísmo e abraçava, era zeloso. A Bíblia vai dizer que ele era zeloso, né? Foi instruído na lei e não aceitava, irmãos, não aceitava qualquer argumento contrário à sua crença. Assim era o apóstolo Paulo antes da sua conversão, né? E hoje ainda existem centenas de religiosos com o mesmo caráter que Paulo tinha. Então, muitas pessoas são zelosas, né? Mas ainda não são, de fato, ainda não se converteram a Cristo Jesus, né? Então vamos lá, evangelho puro ou conveniências? Ou seja, um evangelho que me traz bem-estar, né? Um evangelho que atende os meus gostos e as minhas necessidades. Seria esse o evangelho que é prometido para nós? O evangelho de Jesus é isso? Vamos ver? Primeiro, irmãos, com que, na verdade, nós devemos nos preocupar, né? A primeira preocupação do cristianismo, nós estamos aqui aprendendo, um pequeno estudo que nós vamos fazer aqui, uma live bem curta, quero fazer uma live curta, né? Mas a primeira preocupação do cristão deve ser, primeiro, irmãos, obedecer ao Senhor e viver de acordo com os seus mandamentos e com a sua vontade, não é? A fim de que ele possa concretizar os seus propósitos de salvação, cura e milagres. Ou seja, aqui, né, é o que devemos nos preocupar de verdade. Com o que é que nós estamos se preocupando, né? A primeira preocupação é isso aqui. A primeira preocupação é obedecer ao Senhor e viver de acordo com os seus mandamentos e com a sua vontade. É a primeira coisa que o evangelho verdadeiro, o evangelho puro de Cristo exige de nós cristãos, né? Ainda existe também a questão do valor, né? Aliás, o que se entende de valor? Questão do valor. O que se entende, o que podemos entender de valor? Em muitas ocasiões as pessoas estão valorizando aqui, ó, muitos o quê? Os dons. Olha,
Olha aí, muitas pessoas valorizam muito os dons, os talentos e esquecendo de valorizar principalmente o caráter, irmãos. Não adianta dons sem caráter, né? Isto é, os frutos. Para muitos o valor do crente está em, primeiro, cantar bonito. Muita gente acha que o valor cristão é cantar bonito. Se ele canta bonito, ele é um cristão, né? Segundo, ter muitas visões. Tem pessoas que têm esse falso valor, podemos até dizer assim, né? Essa visão de valor, pessoas que têm muitas visões, e aquele ali é crente de verdade. Aquela irmã ali vê tudo, vê até o nosso RG. O RG eu sei, você sabe, não precisa de ninguém saber e falar para nós nosso RG. Tem que falar aquilo que a gente não sabe, né? Os profetas via da parte de Deus aquilo que ninguém via, né? Porque Deus os revelava. Então as pessoas valorizam um cristão, dá valor porque cantam bonito, tem muitas visões, né? Falam muitas línguas estranhas, por exemplo. Isso dá ibope, mano. Isso dá ibope, né? Mas isso de fato nós sabemos que tem o seu valor. Veja bem, eu não estou dizendo que falar em línguas, ter visões, cantar bonito, não é? Falar em línguas estranhas, eu não estou dizendo que isso aqui, irmãos, é um falso valor, não. Estou dizendo aqui que isso aqui, né, tem o seu valor, mas não é tudo. Não é tudo, é preciso ter caráter também, tá bom? Então parece que, por exemplo, atualmente, em muitos casos aí, em muitas igrejas, os valores estão mudando de posição, irmãos. Não é mais o caráter, mas sim os dons. Né? Os dons. Tem que ter as duas coisas, cada um tem o seu valor, mas tem que ter o caráter. Tá bom? Mas atualmente aí as pessoas estão valorizando mais, né? Estão colocando em questão valores como dons e esquece do caráter. O crente sem caráter fica um negócio esquisito, né? Então, irmãos, a questão do valor, né? Do valor. Ser cristão em todo tempo. Anote isso aí. Ser cristão em todo tempo. Devemos ser cristão não apenas para receber bênçãos. Viu? Tem gente que é cristão porque quer receber bênçãos. Ele só está na igreja porque ele quer receber bênçãos. Alguém pregou para ele um evangelho que só traz bênção, que não tem luta, que não tem cruz para carregar. Que não... Jesus falou, irmãos, que o fardo dele é leve, o jugo é suave, mas tem jugo e tem fardo também. Não é? Jesus não isenta ninguém de fardo nem de jugo, só que o jugo é leve e o fardo é leve e o jugo é suave, tá bom? Então nós temos que ser cristão em todo tempo, devemos ser cristão não apenas para receber bênção, não, mas também na hora da luta, na hora da luta também, ser cristão na hora da luta, né? E não é fácil. É na hora da luta, na hora que o fogo está queimando, é que a gente vê quem é o verdadeiro crente. Aqueles moços que foram jogados na fornalha, né? Que a Babilônia, Nabucodonosor lhe deu nomes babilônicos, nomes de demônios, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade é Misael, Azarias e Ananias, né? Mas eles, voltando para eles foram fiéis, né? Tanto antes da fornalha, durante a fornalha e depois da fornalha, não é isso? E eles não se encurvaram diante de Baal, foram lançados em uma fornalha aquecida 7 vezes, mas mesmo assim glorificaram ao Senhor e Deus ali deu o livramento. Então, ser cristão em todo o tempo, inclusive na hora da luta, na hora também da enfermidade, que não é fácil, tem gente que não aceita crente enfermo. Meu amado, houve uma queda no Éden, e com isso todos nós, né, envelhecemos, se corrompemos, adoecemos,
Então, quer dizer, nós ficamos também enfermos, nós um dia vamos morrer, tivemos um tempo de nascer, vai chegar o tempo também de morrer, a não ser que o Senhor venha hoje, e se você estivesse, se nós estivermos preparados, nós seremos transformados, né? E iremos encontrar o Senhor Jesus nos ares, né? Quando a igreja será arrebatada, tá bom? Então, ser cristão em todo o tempo, na hora da luta, na hora da enfermidade, nos dias maus. Ser crente nos dias bons é muito fácil, mas ser crente nos dias maus, só mesmo quem se converteu de verdade. Amém? Bom, o cristianismo autêntico é aquele que Paulo ensinou. A gente pode ver aqui, vamos lá, conferir na palavra do Senhor, em Filipenses, capítulo 4, a carta de Paulo. Quando Paulo escreveu a sua carta à igreja em Filipenses, eu gosto de deixar tudo separado, mas às vezes não é possível, né? E a gente quer tomar pouco tempo da live, mas às vezes é difícil. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 12, versículo 13, vai dizer assim, irmãos: sei estar, olha o que o apóstolo Paulo fala, irmão. Olha, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Anote aí, sublinhe essa palavra aí, ó. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí que Paulo vem dizendo no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com a força que Cristo te dá, com a força que o mesmo Cristo deu a Paulo, você pode enfrentar qualquer situação. Amém? Jesus mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Foi o próprio Jesus quem falou que sem mim nada podeis fazer. Então eu aprendo aqui com Paulo assim, o cristianismo autêntico é isso aqui que Paulo ensinou, né? Paulo soube passar por momentos de abundância, soube passar também por um momento de abatimento, ou seja, um momento que ele teve fartura, padeceu necessidade, mas em todas essas coisas o Senhor estava com ele, né? Aí as pessoas, o evangelho, o cristianismo verdadeiro ensina isso, o cristianismo de Cristo. Agora, o cristianismo de conveniência vai ensinar que você, né, precisa de ser bem atendido por Deus, que Deus tem que entender as suas necessidades, o seu bem-estar, né? Não pode faltar nada, não pode padecer necessidade. Que evangelho é esse? Esse é um evangelho... É um evangelho de conveniências que não é o evangelho puro e genuíno. O evangelho puro é isso aqui que Paulo ensina, que Paulo não ensinava outra coisa. Paulo ensinava o evangelho de Cristo, sem estar abatido. Ele disse que ainda foi instruído. Instruído, sabe o que é instruído, irmão? Ele experimentou momento de necessidade e momento de fartura, mas em todas essas coisas ele disse assim, todavia, aliás, no versículo 13, né, ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, olha, eu sobrevivi, eu estou de pé, porque Cristo me deu força para enfrentar qualquer situação. Porque sem Cristo, irmão, Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Então o apóstolo Paulo, ele amava e servia a Deus em qualquer circunstância, ou seja, nos momentos favoráveis ou momentos desfavoráveis, né? Como emprego ou sem emprego, né? Com fartura ou com necessidade. Paulo, em todas essas coisas, ele disse assim, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Não é ser só crente nos momentos bons, não. É na hora da luta, é na hora da enfermidade e nos dias maus. Esse é o verdadeiro crente. Paulo se converteu de verdade e Paulo podia dizer isso. Ele poderia, olha, eu disse que foi instruído e aprendeu. Porque tem gente que está sendo instruída, mas não quer aprender.
Nós falamos hoje de manhã pela manhã, na nossa live pela manhã, que a maior tristeza de um mestre é ensinar aluno que não tem interesse de aprender. Isso é uma tristeza, irmão. Então, ser cristão em todo tempo, nos momentos, em circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, né? Com emprego, sem emprego, com saúde ou sem saúde, com lutas ou sem lutas, com enfermidade ou sem enfermidade, dias bons ou dias maus, dizendo glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você não se lembra de Jó, por exemplo? Olha o que Jó passou, irmãos. Jó passou momentos terríveis, né? Aquele homem, eu costumo dizer, sempre dizer que Jó praticamente viveu em putrefação, o homem estava em vida podre. Até o hálito de Jó tinha cheiro de podridão. Ele se isolou, foi lá para o meio do monturo, meio do lixo, mas ele não perdeu a sua fé, perdeu tudo. Olha que você já passou por isso, nós, eu, você. Não, que Jó passou não, porque foi um particular de Deus com o diabo lá, e Jó nem sabia disso, mas Jó foi fiel, né? Ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, ser cristão nos momentos bons, nos momentos difíceis, momentos de luta, dias maus, dias bons, dia de enfermidade, dia de saúde, com luta, sem luta, enfim, bendito seja o nome do Senhor. Amém? E o apóstolo Paulo, ele considerava a sua vida em Jesus, né, muito mais importante do que qualquer bem material. Aí você olha para muitos de hoje que perde uma coisa aqui, perde uma coisa ali, já estão começando a murmurar, não é? E perdem a fé. Imagine, irmãos, né? Faça como Jó, não é fácil, você não está passando, eu não estou passando pelas lutas de Jó. Cada um tem a sua experiência com Deus, Deus sabe provar cada um, Deus sabe. E outra coisa, irmãos, outra coisa que eu sempre costumo falar, Deus não te prova para Ele te conhecer, Deus te prova para você se conhecer. Você sabia disso? Porque tem muitos crentes que se acham forte. Não, eu passo por isso, eu não abandono Jesus por nada, eu não largo ele por nada, e se sente muito forte. Aí vem Deus, Deus vai te provar, não para ele te conhecer, porque ele já te conhece. Antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Ele sabe de tudo. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é... Não adianta. Ele te prova para que você venha a conhecer você. Para você, deixa eu frear um pouco aqui, eu acho que sei de tudo. Agora que eu estou vendo que ser crente não é fácil. Então, para você ver, para você, né? Dar uma refletida aí e pensar, não, peraí, é Deus que está me provando para mim me conhecer melhor, né? Não existe super crente. Então, Paulo considerava a Cristo, a sua vida em Jesus Cristo, melhor, mais importante do que qualquer bem material, né? E é preciso que nós, irmãos, né, cada crente tenhamos entendimento que o Senhor Jesus deve ser adorado pelo que Ele é. Amém? E não apenas pelas bênçãos que Ele nos concede. Você tem que adorar a Ele porque Ele é Deus. Independentemente se Ele der, Ele é Deus, se não te der, Ele é Deus, se abençoar e tal. E a maior bênção nós já recebemos do Pai, que é o seu Filho único, que nos deu condições de sermos feitos Filho de Deus e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então adore a Ele pelo que Ele é, e não apenas pelas bênçãos que Ele pode e quer te conceder. Amém? Então ser cristão em todo o tempo. Agora, existem fatores que comprometem o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Nós falamos aqui de um evangelho puro e falamos também de um evangelho de conveniências, ou seja, aquele evangelho que atende o nosso gosto. Eu quero um evangelho que atende os meus gostos, o meu bem-estar, que venha atender o meu bem-estar, que venha fazer as minhas vontades. É esse evangelho que muitas pessoas estão procurando, não é? Mas o evangelho verdadeiro que é oferecido para você nesta tarde é o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho verdadeiro. Então existem alguns fatos que comprometem o cristianismo
verdadeiro. Quais são eles? Quais são eles? Por exemplo, irmãos, a gente vai até deixar aqui a nossa Bíblia aberta. Você pode deixar a sua também aí, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Deixa aí a sua Bíblia já separada aí para a gente ler. Amém? Então, fatos que comprometem o cristianismo genuíno, ou cristianismo verdadeiro. As pessoas que viviam em Antioquia, por exemplo, ela identificava os discípulos de Jesus como cristão. E como elas identificavam as pessoas, né, que serviam realmente, que eram de fato discípulos de Jesus Cristo, irmão? Elas reconheciam que eles possuíam as mesmas características de Jesus. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Olha aqui, irmãos, está escrito assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quê, irmãos? Eles reconheceram que essas pessoas possuíam as mesmas características de Jesus. Quais são essas características de Jesus que o povo, né, que as pessoas que viviam em Antioquia identificaram aqueles homens como discípulos de Jesus e chamaram eles de cristãos, apelidaram ele de cristãos? O que foi que chamou a atenção deles? Por que eles possuíam as mesmas características de Jesus? O que viram neles? Primeiro, eles viram que eram homens misericordiosos, né? A primeira característica que o povo que estava em Antioquia viu nos discípulos de Jesus é que eles também eram misericordiosos, porque se pareciam com Cristo, né? Se você não é misericordioso, eu quero dizer para você que você não tem as características do Mestre. Porque uma das características do Mestre, né, que identifica você como cristão, é ser misericordioso. Amém? Segundo, fidelidade. As pessoas em Antioquia viam aquele povo fiel. Eles estão ali sofrendo, são perseguidos, né? Mas eles não largam a Cristo por nada. Ou seja, eles observaram que uma das características que chamava a atenção do povo de Antioquia é que eles eram fiéis, eles não largavam a Cristo por nada. Hoje a gente está abandonando a Cristo por motivos banais, por coisas pequenas, não é? E eles eram leais também, eles eram os discípulos leais a Cristo, né? Eram verdadeiros, pregavam com ousadia, sofriam perseguições, né? Mas mesmo assim, eles permaneciam fiéis. Era isso que identificava quem era um verdadeiro cristão, né? Aquelas pessoas que possuíam as mesmas características de Jesus, né? Operavam milagres, não é isso? Maravilhas no nome de Jesus, e eram homens cheios do Espírito Santo e de fé. Eram homens cheios do Espírito Santo e de fé. Era isso que identificava um verdadeiro cristão. Então, pastor Rogério, quais são os fatores que comprometem um cristianismo verdadeiro? Primeiro, a gente observa que tipo de cristianismo está sendo vivenciado, irmãos, né? O cristianismo ensinado por Jesus é um evangelho, primeiro, é prático, evangelho prático, né? O homem se arrepende, o homem é transformado pelo poder de Deus e ele produz frutos bons, né? Ou seja, ele é identificado com Jesus, que é, primeiro, manso. Ele é manso, né? Ele é humilde, ele é misericordioso e ele é revestido do Espírito Santo, né? E ainda, ele ora, vigia. Olha que coisa tremenda, irmãos. O verdadeiro cristão, ele ora,
ele vigia constantemente para viver em pureza de santidade. Amém? Então, esse é o tipo de cristianismo que tem que ser vivenciado. Será que é esse cristianismo que está sendo vivenciado pelos não cristãos, pelos aqueles que não são crentes, estão vendo isso em nós? Então, o cristão verdadeiro, aquele que vive um cristianismo verdadeiro, um cristianismo real e genuíno que nós temos que viver, é tomar cuidado com o pecado, irmãos, né? Está em todo o tempo nos rodeando, amém? Está em todo o tempo nos rodeando, então nós temos que ter cuidado com o pecado. Por quê, irmãos? O diabo sente prazer em enganar a muitos. O quanto mais ele puder enganar, para ele é um triunfo, irmãos, né? Qual o tipo de engano que o diabo quer fazer para conosco, cristãos, né? Ele quer fazer a gente acreditar que nem tudo é pecado. Ele fica ali, não é pecado, não tem nada a ver. Ele fez isso, irmãos, olha, eu vou repetir, quero mandar um abraço aí para todos, deixa eu abrir parênteses, que estão participando da live. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Sidney Melo, né? Obrigado. Somos grandes pessoas de Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão participando da live, direta e indiretamente, né? Porque muitos, às vezes, até não abrem o vídeo. É bobagem, a gente tem que ser simples, irmão. Vamos abrir isso aí, vamos comentar. Me ajude a fazer a live. Os pregadores hoje dizem assim, me ajude a pregar. Eu digo assim, me ajude aí na live, compartilhe, comente, sem problema nenhum, meu irmão. Isso é vaidade, isso fica tudo por aqui. Eu não estou aqui me exaltando, dizendo que eu sou o melhor pregador, o que eu sei é por graça e bondade do Senhor, viu? Não fique à vontade, tem gente que fica, não, eu vou ver depois que tiver gravado. Não, eu não estou pensando em deixar a live depois, primeiro que eu vou transferi-la para o YouTube, se assim o Senhor me permitir, que a gente não sabe nem a nossa vida de daqui a pouco, viu? Mas comente, participe, entre, não fique só de longe por fora, não. Não fique como Pedro. Pedro ficava olhando Jesus de longe, né? Mas depois Pedro, do cenáculo, depois que Pedro passou pelo cenáculo, teve uma vida totalmente mudada, né? Pedro, antes do cenáculo, fazia coisas para Jesus que ele pensava que estava fazendo o melhor. Estava fazendo certo, protegendo o mestre, mas da maneira errada, né? Às vezes a gente faz as coisas certas do jeito errado. Pense nisso, né? É melhor fazer as coisas certas do jeito certo. E depois que Pedro passou pelo cenáculo, Pedro, ao ser crucificado, né? Diz alguns estudiosos, não está na Bíblia, mas a gente sabe que fala mais ou menos como deveria ser a morte de Pedro. Pedro disse, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Salvador, né? Antes ele fugiu, ficou de longe, negou, né? Antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou a Cristo. Então vem para a live, filho. Entra na live, vem, participe. E eu vou ficar muito feliz, viu? A sua participação glorifica o nome do Senhor. Compartilhe também, se puder. Agradeço muito. Mas veja bem, irmãos, olha só. Nós temos que ter muito cuidado com o pecado. Porque o maior prazer, a maior alegria do diabo é enganar. E nós citamos um exemplo lá no Éden. Ele enganou. Não foi em qualquer lugar, foi dentro do paraíso. E pior de nada, foi lá no céu. Nós falamos isso na live. Numa live aí que eu não estou lembrado se foi hoje, foi um dia desse aí. Ele enganou no céu. Que é mais o que, irmãos? Então é uma criatura abominável. Ele no céu enganou a terça parte dos anjos. Porque ele queria ser semelhante a Deus e fez ali um negócio no céu ali e foi expulso de lá. E foi também no paraíso, enganou o casal no paraíso, no céu e no paraíso. Então, não desconsidere os ardis desse camarada, viu? Tome cuidado. Então, ele quer fazer você acreditar que nem tudo é pecado. Nem tudo é pecado. Aí o que ele faz? Vai trazer confusão na mente das pessoas sobre o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que é condenado por Ele. Ele vai dizer o que agrada a Deus, diferentemente do que realmente agrada a Deus. Ele, a todo momento, ele vai fazer isso. Você quer ver uma coisa? Romanos,
Carta de São Paulo aos Romanos, vamos ver lá? Nós temos também uma passagem maravilhosa aqui na carta de Paulo aos Romanos. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia não nos deixa enganada. Ela está sempre abrindo ao nosso entendimento, né? Romanos capítulo 6, no versículo 11 ao 14, diz assim, irmãos, olha lá. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha que coisa tremenda. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Cuidado com o pecado. Paulo está sendo muito claro aqui, escrevendo aos Romanos sobre esse assunto, né? Então, a diferença que precisa ser observada, por exemplo, tem que haver uma diferença, irmãos. Tem que ter uma diferença para ser observado, né? Como alguém quer ser identificado como cristão, ele deve, primeiro, pensar, sentir e agir como o Senhor. Amém? Se alguém quer ser identificado como cristão, deve, primeiro, pensar, sentir e agir como o Senhor. Por exemplo, ser cheio do Espírito Santo, a fim de que seu fruto seja achado na pessoa. Glórias a Deus. Então a diferença, ela precisa ser observada. A sua maneira de pensar, sua maneira de sentir e agir tem que ser de acordo com o Senhor. É preciso fazer diferença entre ser também cheio do Espírito Santo e participante do movimento do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo significa deixar-se dominar por Ele, deixar o Espírito Santo te dominar, dar todo o nosso coração para Ele. Amém? Glórias a Deus. Então, que tipo de cristianismo nós estamos vivenciando? Para a gente acelerar aqui o negócio, para a gente terminar a live, para não ficar tão comprida, eu quero só falar aqui, irmãos, que ser participante do movimento do Espírito é diferente. Por quê? Porque o crente não pode viver somente experimentando da presença do Espírito em alguns momentos. Ele deve ser presente no nosso dia a dia. O Espírito Santo tem que estar presente na sua vida, no seu dia a dia. O que adianta você dentro da igreja dizer que é cheio do Espírito Santo, falar em línguas, tal, cantar, se alegrar, chorar, mas saiu daquelas portas ali para cá, mudou, você é outra pessoa. Não demonstra que tem a presença do Espírito Santo de Deus, mas tem que viver com Ele presente nas nossas vidas dia a dia. Então, pulando para cá, irmãos, os pilares do cristianismo. Nós estamos falando do cristianismo verdadeiro, né? E quando se fala em cristianismo verdadeiro, a gente pressupõe nas nossas, vamos botar assim, em algumas crenças, algumas doutrinas, né? Que servem como pilares que vai sustentar a fé dos seus adeptos, tais como doutrina da excelência de Deus, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado e etc., né? Além de outras tantas. Mas o pilar principal que eu quero mostrar aqui, o pilar principal do cristianismo, o pilar principal é uma crença centrada em Cristo Jesus. Cristo é o nosso pilar principal. Ele é o único que pode religar o homem a Deus, né? Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Somente ele, irmãos.
E vários textos, né, da Bíblia Sagrada nos levam a crer nesta verdade. Por exemplo, no Evangelho de São João 17,3 vai dizer que e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tá bom? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 17, no versículo 3. Né? E Filipenses também, nós temos aqui, Filipenses, você pode anotar aí, ou você pode ler depois aí. Bom seria se você acompanhasse aí junto conosco, para a gente aprender junto, né? É muito bom. Gostaria que os irmãos até comentassem, né? E dissessem o que estão achando, se tem chegado bem o som aí, tem chegado bem a imagem. Mas, vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim, irmãos, olha só. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém? Ou seja, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Só ele, irmão. Este é o maior testemunho que o cristianismo está alicerçado. E está alicerçado em Jesus Cristo. João vai falar isso, né? João vai falar isso, o Evangelho de São João, no capítulo 3. São João, capítulo 3. Vamos ver? São João, capítulo 3. No versículo 16 ao 18. São João, Evangelho, viu? Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16 ao 18. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Então, Jesus é o maior testemunho de que o cristianismo está alicerçado em Jesus Cristo. Então, o pilar principal é ele, é Jesus Cristo. O cristianismo é uma crença, nós estamos aí centrados no próprio Cristo Jesus, porque ele é o único que pode religar, ou melhor, né, o homem a Deus. O testemunho das Escrituras. Nós já citamos aqui, além de já citar alguns textos, é de se notar que, ao longo de toda a Bíblia, lembro que profecias acerca do Messias que viria ao mundo, na linhagem de Davi como libertador e redentor de Israel. A gente vê lá em Isaías 6:9, vê também em Zacarias 9:14, né? E não vou ler, depois os amados podem ler em casa. Isaías 6:9, Zacarias 9:14. Ou seja, vem falando ali sobre o estabelecimento, né? Que ele estabeleceria justiça e inauguraria o reino de Deus aqui na terra. E isso foi bem antes dos profetas. Já era uma coisa vaticinada a vinda do Messias, né? Como, por exemplo, a instituição da Páscoa, que sacrificando um cordeiro sem mancha e usando o seu sangue para livrar os hebreus da morte. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 5 ao 13, tem esta referência para os amados, né? Deixa eu acelerar aqui para nós entendermos, né? Glórias a Deus. Nós estamos falando do cristianismo que vivemos. Que cristianismo é esse que estamos vivendo? Cristianismo evangelho puro ou evangelho de conveniências? Muitos estão aí seguindo o evangelho de conveniências, o evangelho que atende os seus gostos, as suas necessidades, o seu bem-estar. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus não isenta de nós, né, a cruz, né, não isenta de nós, não esconde de nós que no mundo teremos aflições. Ele disse: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus mesmo
falou para nós. Não escondeu nada de nós, né? Ele disse que no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em São Lucas 12, verso 16 ao 21 e o verso 30 ao 32, vai falar de uma parábola. Uma parábola dizendo assim, a herdade de um homem rico que tinha produzido com abundância. E no versículo 17 do capítulo 12 de Lucas, ele vai dizer, e razoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Verso 18, e disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. Olha só o que estava passando na cabeça do homem que tinha de sobra. Ele disse assim, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim, irmãos, versículo 21, é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. No verso 30 diz, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe o que haveis mister delas. 31, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o rei, né? Ele possuía, né, a herdade, era rico, tinha produzido muito com abundância, e ele arrazoava entre si no seu coração, que farei, está sobrando, o que eu vou fazer aqui? E achava que aquilo ali não iria acabar, mas a vida dele, Jesus disse assim, olha, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, e para quem será? Não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem. Mas muitos estão fazendo ao contrário, estão ajuntando tesouros aqui na terra. A Bíblia não está proibindo ninguém ter dinheiro, ninguém ser rico. Você pode usar a sua riqueza em prol do reino de Deus para ajudar muitas pessoas. Tem pessoas que dizem que o rico vai para o inferno e o rico vai para o céu. Tá? Mentira, isso não é evangelho de Jesus. Não, vai ter rico que vai para o inferno e tem ricos que vão para o céu. E terão pobres que vão para o inferno e pobres que vão para o céu. Entendeu? Não é riqueza ou pobreza que vai determinar quem vai para o céu e quem não vai. Quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Não é nada disso. Amém? Então, não se baseia nisso. Quando Jesus falou assim, quão difícil é um rico entrar no céu. Não disse que não vai entrar e não disse que é difícil. Disse quão difícil, que geralmente estão presos no seu dinheiro. O grande perigo é o amor ao dinheiro. Vai dizer que dinheiro é ruim, leva a mão não, você está pregando heresia. Amém? Então, o que nós devemos então nos preocupar, irmãos? A primeira preocupação, né, do cristianismo deve ser obedecer ao Senhor e viver de acordo com os seus mandamentos e com a sua vontade. Aprenda isso, tá bom? Então, o pilar principal é o nosso Senhor Jesus, né? A nova vida em Cristo, irmãos, para agradar a Deus, não basta apenas crer em Jesus, né? Crer que Ele é o Salvador, que Ele é o mediador entre Deus e os homens. É claro que essa é a primeira etapa a ser vencida. Mas a etapa seguinte é a submissão a Cristo, submeter-se a Cristo. Ninguém vive um verdadeiro cristianismo sem que se submeta à vontade do Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 5 ao 8, vai dizer assim para nós. Já estou encerrando, viu? Vai dizer assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Amém? Então, ninguém pode dizer que é um verdadeiro cristão se ele se submete a Cristo e a sua vontade. Glórias a Deus. Tem que haver também mudanças radicais, como nós falamos hoje pela live, na nossa live pela manhã. Não adianta fazer de conta que é crente. Não adianta pular, não adianta gritar, rodopiar, até dar glória a Deus bem alto, né? Para impressionar. Tem gente que dá aquele glória a Deus, bem alto, para impressionar as pessoas, né? E gritam, giram, rodopiam, né? Mas isso não adianta nada. Não se engane. Não adianta fazer de conta que é crente. Tem que haver mudanças radicais. Nós já falamos, volto a repetir, um novo pensar, um novo sentir e um novo modo de agir, viu? Mas, pastor, um novo pensar, o que é isso, pastor? Né? Quantas pessoas procuram igreja pensando em ser bem-sucedidas porque querem alcançar fama, bens materiais e cura. Muitas pessoas estão dentro da igreja ali pedindo para ter fama. Eu quero ter fama, eu quero ter bens materiais, e ficam naquela guerra, naquela luta, né? Querem ser curadas, né? Os pensamentos não estou dizendo de todas as pessoas, mas o pensamento dessas pessoas que vivem um evangelho, um cristianismo de conveniência, o pensamento delas estão nas coisas temporais e coisas passageiras, né? Não significa que a gente não deva pensar nas coisas desta vida, irmãos, né? Não significa também que a gente não pode pensar em progredir, né? Em ter certo conforto para a nossa família. Para isso, Deus te deu saúde, Deus te deu trabalho, e a gente vai trabalhando para dar conforto à família, para progredir e para pensar também nas coisas dessa vida. Isso não quer dizer que não é esse radicalismo, não é? O que o apóstolo Paulo nos ensina é que a vida cristã não diz respeito somente à nossa realidade imediata. Né? O que Paulo está apontando aqui? O que ele mostra para nós? Aponta para a eternidade, pois a finalidade da vinda de Cristo ao mundo foi garantir para nós vida eterna. Que prosperidade maior que essa? Vida eterna, né? E é com essas coisas que devemos ocupar a nossa mente. Ou seja, um novo pensar. Se já ressuscitaste com Cristo, como diz Paulo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas de cima, né? São mudanças radicais que provocaram com o cristianismo verdadeiro, né? Um novo sentir. Por exemplo, a marca essencial do cristianismo é o amor, não tem jeito. É o amor, né? Sentimentos puros baseados no amor devem nortear a vida do cristão. Deve nortear a vida do cristão, como Paulo recomenda aos Colossenses. Deixa eu ver se dá tempo para a gente ler, que a live já está ficando muito comprida. Eu estou querendo fazer uma live rápida, mas uma coisa vai puxando a outra e a gente vai ficando com a live comprida demais, né? Colossenses capítulo 3, Paulo escreve à igreja, está em Colossos, capítulo 3, versículo 12 ao 15, diz assim, olha lá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, né? Nós vamos ler até o versículo 15. O 14 diz, e sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Um novo pensar, um novo sentir, é a marca essencial de um cristão verdadeiro, é o amor. Amém? Sentimentos puros, baseados no amor, devem nortear a vida do cristão verdadeiro. Então, dessa forma, nós
poderemos levar muitas outras pessoas a Cristo, viu? E Deus não se agrada de sacrifícios de tolo. Anote isso aí. Não adianta orar, não adianta jejuar, fazer campanhas extensas, né? Se o sentimento que move tais atitudes não estiver coerente com a palavra de Deus. Não adianta fazer nada disso se o seu sentimento, se você não ama, né? E por fim, um novo modo de agir, O evangelho deve ser movido pela prática. Não basta crer, é preciso praticar. Quer ver? Carta de Tiago, capítulo 2, vai ensinar para a gente aqui, do verso 14 ao 16, o seguinte: a fé sem as obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Né? Aí a pergunta é, será que estamos movidos também pela prática ou, né, só vivemos de falar? O evangelho deve ser movido pela prática. Não basta só dizer que tem fé, dizer que é crente, falar que eu faço o fogo descer, eu faço isso, faço aquilo. Não basta só crer, dizer que é crente, tá? Andar com a camisa escrita, eu sou cristão, soldado de Jesus. É preciso praticar. Amém? O verdadeiro, para encerrar, para concluirmos essa live. E desde já agradeço pela sua participação. Deus abençoe a sua vida. O verdadeiro cristão vive para Deus. Olha lá. É preciso entender, irmãos, que o evangelho não é nenhuma fórmula para nos fazer enriquecer, irmãos. Desista. Isso é bobagem. Se alguém falou para você, se alguém te apresentou uma fórmula, um evangelho que é mais uma fórmula para enriquecimento, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho, anote aí, é uma ferramenta que Deus te deu para você usar para transformar vidas. Amém? O evangelho é ferramenta que Deus usa para transformar vidas. Tá certo? Isso é o evangelho. O evangelho não é nenhuma fórmula para fazer você se enriquecer, não. Se você pensa, alguém te ensinou desta maneira, você aprendeu errado e você não vai ensinar também isso, não. O evangelho é uma ferramenta que Deus colocou nas suas mãos para você transformar vidas. Tirar uma prostituta de um prostíbulo, falar de Jesus para ela. Um marginal que muitos dizem que não tem mais jeito, um presidiário, enfim. Para Deus nada é impossível. Isto é o evangelho de Cristo, né? Então, peça a Deus, vamos pedir ao nosso Senhor, que Ele nos ajude, né, a rejeitar esse cristianismo falido, que não é um cristianismo genuíno e verdadeiro, né? Um cristianismo egoísta, sem graça, centrado nos interesses pessoais. Peça a Deus para te afastar desse cristianismo, que ele é falso. Né? Ele está centrado nos interesses pessoais. Mas devemos pedir ao Senhor que nos ajude a entender a profundidade, né, de uma vida cristã e vivê-la na dimensão de Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar e que você venha viver um evangelho puro e não um evangelho de conveniência. O evangelho que atende o seu gosto, que atende às suas necessidades, o seu bem-estar, o que você quer. Mas um evangelho que venha para nós como um evangelho puro e verdadeiro de Jesus, que vem de encontro verdadeiramente das nossas necessidades. O evangelho de Jesus.
né? Lamentações 3:22, parte A, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós estamos de pé por causa deste Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e nós vamos orar para Deus te abençoar verdadeiramente. Bendito e eterno Deus, Pai Celestial, quero te agradecer por esta live e te entregar a vida de cada um que participaram direta e indiretamente, Pai. Que cada um venha a ser fortalecidos e renovados. E que esta palavra venha, meu Senhor, alcançar os corações que o diabo tem trabalhado para colocar dúvidas, apresentando a eles um evangelho genérico, um Cristo genérico, um cristianismo falido, voltado para as coisas materiais e terrenas. Mas que o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo venha transformar as suas vidas e sua família no nome de Jesus. Amém. Nós estamos toda terça-feira aqui na Rua Fenícia, né? Lote 16, quadra 73, na Praça da Bandeira, São João de Meriti. Pastor esse que vos fala pela bondade e misericórdia do Senhor, pastor Rogério Faria. Tá bom? E culto sempre às 19 horas. Terça-feira nós temos culto de ensino e temos também oração de joelhos. E quinta-feira temos também culto público e domingos às 19 horas sempre, culto de louvor e adoração sempre às 19 horas. E sempre os primeiros domingos do mês, Santa Ceia do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação, as consolações do Espírito Santo, sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.